no Brasil e no mundo. Comentários, resultados e a informação. Você, ouvinte nacional, lado a lado com as últimas do esporte. Bate-Bola Nacional, de segunda a sexta, sempre ao 12h30, na rádio de todos os esportes. Este é o Revista Brasil, o jornalismo que faz diferença, com Walter Lima. São 8h mais 22 minutos, você está com a Rádio Nacional AM Brasília, também com a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. O programa é o Revista Brasil. Pois bem, e a população brasileira continua aí bastante assustada com a doença que vem sendo provocada, ou as doenças, né, que vêm sendo provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. Começou com a dengue, chegou na chikungunya e agora está na zika, e que vem causando aí doenças relacionadas a malformações, como a microcefalia. Mas nós vamos conversar agora com um especialista, um médico, especialista em patologia cirúrgica e neuromuscular, para conversar conosco, além desse estrago, dessa preocupação que esse mosquito vem causando, se seria também uma boa oportunidade de chamar a atenção da população para evitar os casamentos consanguíneos e conhecer também as consequências desses casamentos. Eu, então, anuncio a participação conosco do Dr. Ben Schmidt, ele que é chefe e fundador do Laboratório de Patologia Neuromuscular, professor adjunto de Patologia Cirúrgica da Universidade Federal de São Paulo. Ele e sua equipe são responsáveis pelo maior acervo de doenças musculares do mundo, com mais de 12 mil biópsias realizadas, e ajudou a localizar dentro da célula muscular a proteína indispensável para o bom funcionamento do músculo esquelético, a distrofina. Dr. Ben Schmidt, bom dia, obrigado ao senhor pela atenção com a Rádio Nacional. Bom dia, Walter. Bom dia a todos os rádio ouvintes aí de Brasília. E eu é que agradeço você e a rádio por essa oportunidade de levar informação à população. Exato. Então vamos começar justamente por este ponto aqui, depois chegamos aí na questão dos mosquitos, ou seja, essa preocupação hoje da população, acima de tudo por conta aí do anúncio de que o mosquito Aedes aegypti estaria também transmitindo o vírus Zika e consequentemente provocando aí doenças relacionadas à má formação. Quer dizer, a população está assustada. Seria também importante nessa discussão da sociedade em relação aos cuidados a serem tomados para evitar essa doença, que a população também venha a ser informada para evitar os casamentos consanguíneos, doutor Beni. Então, Walter, o tema é bastante complexo, eu vou tentar resumir e deixar o que é mais importante e aproveitar esses minutinhos ao seu lado da melhor maneira possível. Então, em primeiro lugar, a primeira mensagem é que o governo está mal orientado, né? As pessoas que estão cuidando da microcefalia estão extremamente mal orientados, né? Então, a minha crítica vai ser no sentido construtivo sempre, né? Pois não. Então, você imagina uma moça grávida nesse momento, ela fica totalmente aflita, né? Fica preocupada se o nenê vai ter microcefalia, que é uma malformação muito grave, né? Então, a primeira mensagem é que falta na equipe do governo. Eu não ouvi nenhum neuropediatra se manifestar, eu não vi nenhum neonatologista se manifestar e, sobretudo, Walter, um neuropatologista, né? Porque quando a gente tem uma dor de dente, a gente vai ao dentista. Quando a gente fala de microcefalia, a gente tem que chamar um patologista, tem que chamar um neuropatologista, né? Então, essa é a primeira crítica que eu queria dizer, que as pessoas que estão cuidando dessa assim chamada epidemia de microcefalia no Brasil precisam compor uma equipe que esteja tecnicamente qualificada. Não pode jogar tudo em cima de especialistas em moléstias infecciosas, que, por sinal, são excepcionais. Davi Wipe, Maierovic,
Não se discute isso. São pessoas, o médico brasileiro é extraordinário. Eu digo com autoridade, eu acho o médico brasileiro o melhor médico do mundo, né? E falo isso com autoridade, tem que ter sido professor de medicina em vários países do mundo. Mas então, primeiro lugar, a equipe que vai estudar o que está acontecendo tem que ser melhor composta. Segundo lugar, não se conhece até hoje, Walter, qual é a relação da rubéola, por exemplo, do citomegalovírus, da toxoplasmose, que é um parasita, com a microcefalia. Então, você vê, há tanto tempo se fala de rubéola e microcefalia, e até hoje não se sabe qual é essa relação. Se existe uma alteração cromossômica nas células. Então, a gente precisa começar, nós estamos começando a estudar qual é o tipo de relação dessa virose causada pela Zika, né, com a microcefalia. A população precisa entender que o diagnóstico é difícil, porque não se conhece nem o genoma desse vírus ainda, né? Então, é preciso um tempo para que os cientistas, né, estudem e possam dar uma informação com maior segurança, que eu acho muito mais inteligente do que ficar causando verdadeiras neuroses nas pobres meninas, né, que vão ser mães. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente traduz uma informação nesse nível. Se tudo isso for verdade, rádio ouvinte, né, nós estamos diante de uma situação realmente grave, mas a gente precisa saber o quanto de verdade existe nisso. O senhor como neuropatologista, o que o senhor teria a dizer então sobre justamente essa questão da microcefalia, doutor Beni? Primeira coisa, Walter. Vamos examinar os natimortos. Vamos ver quantos natimortos estão com microcefalia. Vamos fazer autópsia, né, dos natimortos. Vamos fazer a necropsia. Infelizmente, hoje nas nossas escolas aqui no Brasil, as necropsias, as autópsias, elas perderam muito valor, né, com exceção acho que da USP de São Paulo, com o professor Paulo Saldiva. Eu não conheço o centro que faz essa autópsia de rotina, porque a gente precisa estudar o que está acontecendo, né? E esse era um momento extraordinário para o governo, por exemplo, passar, Walter, uma informação para o povo, interessantíssima, e que as pessoas mais humildes não sabem. Casamento entre primos deve ter um aconselhamento genético para ser evitado. Porque até então, essa epidemia, a maior causa de microcefalia é a consanguinidade. São pessoas de uma mesma família casarem-se, né? E está descrito na literatura que quando duas pessoas da mesma família se casam, a chance delas terem alterações cromossômicas, né? Cromossomo é o acúmulo de material DNA, né, que eles assumem uma determinada posição na hora que a célula vai se dividir. Então a gente precisa estudar, por exemplo, eu não vi ninguém falando em cariótipo, né, para essas crianças. Eu não vi ninguém falando que tipo de microcefalia que é, porque existem vários tipos de pessoas, de crianças, né, que nascem com o cérebro pequeno, sabe, Walter? Sim. Por exemplo, a microcefalia, existe uma microcefalia que deveria se chamar micrencefalia. O que é isso? É a parada do desenvolvimento embrionário do encéfalo precocemente. Em anatomia patológica se chama hipoplasia, desenvolvimento embrionário. Por isso que a cabeça fica pequena, menor que 33 centímetros de circunferência. Então, isso para a população, para o rádio ouvinte entender, que esse é o momento de se estudar, de ser humilde, vamos entender o que está acontecendo, para depois veicular informações com segurança para a sociedade. Se você me permitir, eu queria falar agora sobre o nosso querido Aedes aegypti. Pois não. Se você me permite. Por favor, doutor. Então, olha, eu quero dizer ao governo que eu não tenho partido político, né? Eu não torço para ninguém. Então, eu estou dando a minha opinião como cientista e quero dizer o seguinte: colocar o exército
para matar mosquito. Colocar o exército brasileiro para entrar dentro da casa dos brasileiros para procurar mosquito. É uma coisa, infelizmente, hilária ou ridícula, viu, Walter? Eu fico imaginando, viu, Walter? Eu vou brincar com uma coisa séria, me perdoem os rádio ouvintes, o dia que o governo pedir para o exército invadir a floresta amazônica para matar mosquito. Veja bem, o mosquito gosta de sujeira. Né? Esse é um momento importante para o nosso país abrir os olhos. Se a gente quiser combater as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como a dengue, por exemplo, tem que educar a população para não jogar lixo na rua. Nós temos que investir todo esse dinheiro que está sendo gasto para invadir a casa das pessoas para procurar mosquito, tem que ser gasto com saneamento básico, Walter. O Brasil precisa de saneamento básico. O Rio de Janeiro está muito sujo. Tem cidades no Nordeste, quando eu vou visitar para dar aula, que estão imundas. Né? Saneamento básico, água potável, esgoto, lixo. Né? Então, quando a gente quer realmente resolver um problema de doença transmitida por um mosquito, a gente tem que falar em saneamento básico. Né? A gente tem que gastar o dinheiro da melhor maneira possível para que reverta para nós mesmos. Né? Esse momento, sabe, Walter e rádio ouvinte, os cientistas nunca souberam tanto, nunca o ser humano teve tanto conhecimento. Só depende de nós transformarmos o mundo num paraíso. É uma questão de inteligência. A gente cuidar bem do nosso país, né? E cuidar bem do nosso país, saneamento básico é fundamental. Uhum. Antigamente, sabe, Walter, na cultura europeia, francesa, por exemplo, doença e higiene eram sinônimos. Onde não tinha higiene, tem doença. Onde tem higiene, as doenças são menos frequentes. Né? Então, educar o povo, ajudar. Não adianta também a gente investir, o governo, todos os nossos impostos serem destinados ao saneamento básico, se não houver uma educação da população. Né? Uhum. Para cuidar do seu quintal, para cuidar da sua casa. E não colocar o exército para entrar na casa dos outros para procurar mosquito, né, Walter? Bom, doutor Beni, realmente o senhor nos traz informações importantíssimas, né, acima de tudo no campo do conhecimento, e a sugestão, inclusive a produção já sinalizando aqui, dentro da disponibilidade de tempo do senhor, para que possamos então, além do senhor, termos também outros cientistas do Ministério da Saúde, Anvisa, através do seu trabalho, para que possamos então aprofundar neste assunto que o senhor nos traz aqui, né? Nesse conjunto de doenças que o brasileiro vem se assustando, a começar pela produção de doenças do mosquito Aedes aegypti, como também os casamentos, as uniões consanguíneas, que de repente também pode, como muito bem o senhor nos trouxe, né, ter uma relação muito forte com relação à microcefalia. Então fica aqui a sugestão e também um convite para que nos próximos dias possamos então realizar este debate, aprofundar no assunto, sempre com o intuito de levar um esclarecimento maior para a nossa população. Tá bem, doutor Beni? Walter, eu agradeço esse espaço que foi concedido em nome da Escola Paulista de Medicina, em nome da Neuromuscular, e é muito importante esse trabalho de vocês. Parabéns, e a todo brasiliense, que vocês tenham um excelente dia. Um bom dia também para o senhor. Muito obrigado pela atenção, doutor Beni. Até mais. Até mais. Nós conversamos, portanto, com o doutor Beni Schmidt, médico especialista em patologia cirúrgica e neuromuscular. Dr. Beni é médico neuropatologista. É isso, são 8h mais 36. Você está com a Rádio Nacional AM Brasília e também com a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. O programa é o Revista Brasil. O programa sai para o intervalo, mas volta em instantes. Até já. Estamos apresentando Revista Brasil. O jornalismo que faz diferença. Com Walter Lima.